Olá, irmãos. Mais uma vez, dando continuidade à série sobre o nome do Eterno. Agora eu vou falar sobre o tetragrama e os seus significados, tá? Eu vou começar com esse verso, porque esse verso é muito usado para o pessoal que está buscando e recebendo convicção sobre o nome. Ele é muito usado. É como se o Eterno tivesse deixado uma dica nas Escrituras para nos encorajar a buscar, tá? Em todos os tempos. Lembra que as escrituras, elas são sempre as mesmas, não importa a geração, tá? Mas felizmente hoje nós temos essas ferramentas as quais ir atrás e pesquisar. Tá? Bom, mas vamos então ler juntos. Tá? Quem subiu ao céu e desceu? Quem cerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que sabes? Tá? Esse verso está em Provérbios 34. Bom, então, vamos partir para Êxodo 3, verso 14 e 15, que é uma passagem muito usada pelas pessoas que estão buscando o nome, tá? Então, ó, esse aqui é o aplicativo My Bible, que eu sempre comento com vocês. Antes de começar, quero fazer uma oração pública aqui, em reverência ao nome do Pai, que me foi dado, tá? Pai, Kadosh seja o teu nome, peço-te, Pai, que purifica meus lábios para que eu possa dar testemunho do que tenho recebido sobre o teu nome com reverência. Ajuda-me pela sua rua, pelo seu espírito, a compartilhar, Pai. Guia meus passos, minhas palavras e ajuda-me, Pai. Abre o coração dos irmãos para que eles também possam, Pai, ter essas sementes plantadas, a fim de que dê muitos frutos para a tua glória. Em nome do Mashiach, Yahushua, agradeço. Amém. Bom, então vamos continuar. Esse é o aplicativo My Bible, que eu sempre falo. Tá? Essa é a versão Arai, revista e atualizada, interlinear. Ela vem com as escritas, a transliteração, tá vendo? A escrita, a transliteração. Tem a outra versão aqui. Aqui, ó, ela só vem com a transliteração. E a João Ferreira. Todas essas versões são gratuitas, está disponível neste aplicativo. Tá? Eu vou usar primeiramente a primeira. Bom, mas antes eu vou ler aqui, ó, de forma para facilitar o entendimento quando eu for ler daquele outro. Só esperar um pouquinho para carregar, como eu disse, né? Aquele emulador, ele pesa. Êxodo 3. Vamos descer aqui, verso. Bom, vou começar a partir do verso 13 e vou ler até o verso 15. Tá? Essa parte é o que interessa para a gente poder associar todas as coisas. Bom, então disse Moisés a Elohim: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Elohim de vossos pais me enviou a vós. E eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Elohim a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E Elohim disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Elohim de vossos pais, o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac e o Elohim de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente e este é o meu memorial de geração em geração.
Bom, aqui nesse verso 15 está o Senhor Deus de vossos pais. Lá na versão original tá Yahweh Elohim de vossos pais. Esse Senhor aqui tá o nome, tá? Do Eterno. Então, e aí ele disse: este é o meu nome eternamente. E este é meu memorial de geração em geração. Tá? Então, aqui, nessa versão da Bíblia, nós vemos aqui, ó, disse Elohim a Moshe. Essa transliteração é com as vogais maçoréticas. Então, vai estar um pouco diferente. Mas quem souber ler, ó, Macha. Quem sabe ler na transliteração do hebraico antigo. Bom, tenho que também dar um detalhe, que é o seguinte, mesmo aqui nessas versões, eles não vão colocar todas as letras hebraicas que aparecem no original. Igual aqui, ó, tá vendo que aqui fala, eu sou, me enviou. Só que ele não colocou aqui, ó, arraiá. Era para ter aqui escrito arraiá. Ele não colocou, ele só colocou enviou. Tá vendo? Não sei por quê, mas eles fizeram assim. Então, aqui ele diz, Elohim, eu vou ler só as palavras principais. Elohim, disse Amachá, né? Eu sou o que sou. Isso em hebraico é arraiá, achar, arraiá. Só que aqui tá só o arraiá, tá vendo? O achar, eles omitiram. Mas tá vendo que tal? Raiá, raiá. Né? Aí ele diz, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Deixa eu botar no outro. Na outra versão. Sem a escrita em hebraico. Então, por que é boa ler aqui? Porque a gente vai vendo as palavras. Então, aqui, ó. No 15. Aqui, ó. Ruá, Elohim, Abi Elohim, Abraham, Elohim, Yitzhak, Elohim, Jacob, Chalá, Sham, Olam, Dakar, do Venom. Ele diz que o nome dele, Yahweh, é o seu nome e eternamente e memorial será lembrado de geração em geração. Bom, vou fechar esse aplicativo para ficar mais leve o computador. E aí eu vou explicar detalhadamente. Bom, esse é um outro site que eu já tinha comentado no outro vídeo. Vou esperar ele carregar, porque aqui ele já mostra, ele não oculta nenhuma palavra. Então, já vai dar para vocês verem também e até aprenderem, terem uma direção no estudo de vocês. Êxodo tá em inglês, mas dá para entender do mesmo jeito, tá? Êxodo 3:14, tá? Aí ele vai mostrando palavra por palavra em hebraico, como tá nos manuscritos em hebraico. E disse Elohim a Moisés, arraiá aquele, né, quem arraiar. É como se, bom, depois eu explico, senão se eu falar agora pode confundir. Então ele fala, eu sou o que sou, arraiá, achar, arraiá. E ele disse, mais, você dirá aos filhos de Israel, eu sou, arraiá, me enviou a vocês. Pronto, acho que daqui já deu para ver, porque aqui não ocultou nada, certo? Bom, pronto, agora vamos explicar cada um desses. Então, vamos começar aqui a detalhar a explicação para cada informação que eu dei daqueles versículos, tá? Esse daí é o tetragrama escrito com letra paleo-hebraica, tá? Ele está sendo muito usado, inclusive por quem
não pronuncia corretamente. Tá? Isso daí até é bom entender, porque as pessoas acham assim, quem usa esse, as pessoas que sabem o tetragrama em palhebraico, elas estão isentas de erro, tá? Não é assim, as pessoas podem usar do jeito que quiser e tá no erro, tá? Aí cabe juízo do pai, né? Porque ele que vai dizer se a pessoa agiu com sabedoria aos próprios olhos, entendeu? Cabe a ele. Mas com certeza haverão pessoas que vão estar usando o nome, não dando bom testemunho, falando, usando o nome em vão, e entendeu? Porque muitas pessoas às vezes pensam que só porque alguém fala que é um nome, a pessoa nunca vai errar. E esse é um pensamento errado. Bom, aí é aquilo que eu li, né? Então disse Moisés ao Eterno: Eis que quando eu for aos filhos de Israel, eles disserem: O Elohim de vós me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Isso aqui é uma pista nas escrituras para que a gente deve sim o nome. É importante. Não, não creio ser essencial, isso eu não posso afirmar, mas eu sei que importante é. Ainda mais nós temos condições de conhecer. Porque uma coisa é a gente não ter condições, outra coisa é a gente ter e não fazer. Bom, aí continua no contexto. E disse o Eterno a Moisés: arraiá, achar arraiá. Aqui não, eu não tinha colocado achar, mas vê. O eu sou o que sou. Bom, lembra que o ra é como se fosse um artigo definido, né? Então, quando o pai diz arraiar, achar arraiar, é como se ele dissesse, porque o raiar é o verbo ser em hebraico, o verbo existir. Então, o nome dele, ele é como se ele falasse assim, o significado eu sou o que sou, ele é bem apropriado mesmo, porque o presente, ele é único, né? O passado ele já foi presente e o futuro será presente. É o que pode expressar melhor a questão do tempo, né? Então, quando ele fala arraiar, achar arraiar, o achar é aquele, né? Então, é como se ele dissesse assim, eu sou o que sou, eu era o que sou, tipo, todos os tempos verbais da existência. Ele é o tempo, é como se fosse assim, é porque em português a gente não tem a profundidade desse conhecimento, tá? Mas em hebraico dá. Por isso que eles falam, né? Eu sou o que era, o que é e o que há de vir, porque é o nome dele, é isso que significa, tá? Então, e aí ele disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, Arraiá me enviou a voz. Ou seja, o eu sou me enviou. Aqui eu também não coloquei o Aleph, só o Ra e Yah, né? Porque isso aqui também é Yah, né? Yah também faz parte do nome do Eterno. Então, assim, eu sou o Yah, né? A gente não fala aleluia, então eu sou o Yah, né? O artigo definido ele coloca assim como exclusivo e único. Aqui, mais uma vez, ó, da direita para a esquerda, A, do Aleph, né? Nós aprendemos cada letra e cada desculpa, nós aprendemos cada letra e cada sílaba no outro vídeo. Então, ó, A, Ra, I, A. Arraiá, A, Chá, lembra do Shin? E o R, achar, como está no final, ele não tem o ele não é Ra, ele é só o R. Então, achar, A, Ra e A. Tá? Isso aqui é como se ele estivesse explicando o nome mesmo dele, tá? Aí aqui mais informações, ó. Arraiá, Asher, aqui ele já colocou, o irmão colocou na pronúncia do hebraico moderno, né? O A virou o E, Asher, ele, né? E, como eu tinha dito, ó, o Iá, o que era, o que é, o que será, o que há de vir.
tudo referente a tempo, a existência, tá? Aqui algumas letras do tetragrama, ó, aqui na versão pictográfica, aqui na versão paleo e aqui na versão moderna. Aqui o Aleph Tav na versão moderna, na versão paleo, na versão pictográfica, tá? Aleph Tav, primeiro e último. Aí no contexto de Êxodo 3, o Eterno disse mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel. E aí aparece o tetragrama completo, tá? Yahuah, Yud, Rei, Vav, Rei. Elohim de vossos pais, Elohim de Abraão, Elohim de Isaac, Elohim de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial, de geração em geração. Bom, aqui nós temos que fazer exercício de ver o óbvio. O Eterno disse: este é o meu nome. Não tem uma outra forma. Tá? A gente precisa reconhecer e aceitar o óbvio. O nome dele é Deus? Não, todo mundo sabe que não é. Entendeu? Então, assim, a gente precisa se firmar no óbvio. Nós não precisamos saber falar hebraico para ser salvos, nada disso. Mas nós precisamos reconhecer aquilo que é importante. Se o nome é importante, por que a gente vai colocar outra coisa? Certo? Então, veja que aqui ele já coloca o nome dele no tetragrama. E é interessante nós vermos nas escrituras, muitas vezes, falando assim, Elohim de vossos pais, Elohim de Abraão, de Isaac, Jacó, citando sempre isso. Por quê? Porque naquele tempo as línguas também eram parecidas e existiam vários deuses. Então, tinha que deixar bem claro que Deus era esse. Igual hoje. Hoje a gente tem que falar o Deus da Bíblia. Porque tem muito Deus. As pessoas falam de Deus e pode ser qualquer coisa. A gente não sabe qual é o Deus. Ah, eu amo Deus, ou então eu acredito em Deus. Tá, mas que Deus que você acredita? A gente também está vivendo tempos parecidos com esse. A gente tem que começar a definir, tipo, tá, que Deus? O Deus da Bíblia? O Deus... Porque as coisas realmente já se perderam novamente. Deus, título, era Elohim. Então, aí aqui reflete bem o nome dele. Porque é o seguinte, não tem uma palavra que defina esse nome. Não tem, nenhuma língua. Tá? O significado dele em hebraico é tão profundo que, assim, a palavra não dá para dar um significado. Porque é um nome que significa existência. A gente tenta explicar como no presente, né? Mas ele significa mais do que só o presente. Ele é passado, presente, futuro, é o que existe, é tudo, e, entendeu? E não tem. É por isso que esse nome é tão fantástico e deve ser reverenciado. Porque é uma palavra que significa tudo que existe, tudo. Bom, passando para o outro aqui. Para poder ter uma ideia como que chegou aqui. Ó. Bom, essa primeira letra do nome do Eterno. Essa aqui é a escrita paleohebraica. Essa é a escrita Ashuri. Né? Só que a gente pode ler do mesmo jeito. Então, esse é o Iá. Tem o som de Iá. Quando isso vem no meio da palavra, vai ter som de I. Aí aqui tem os exemplos. Ó, uma palavra em hebraico, Yam, onde o Iá vem no início. Deixa eu aumentar aqui. Como é que aumenta? Então, palavra. Isso daqui tudo foi tirado daquele site que eu mostrei, o Bible Hub, tá? Todos esses exemplos foi tirado de lá. Então, vamos ver aqui, ó. Isso daqui, ó, essa letra H com esse número, isso daqui, ó, é o número dele no dicionário de Strong. Tá vendo? O dicionário de Strong, ele é padrão para todo mundo que quer pesquisar as palavras em hebraico. Então, lá no dicionário, a referência dele é isso aqui. Tá
vendo? Então, aqui, ó, a gente vai ter a palavra original. O Yud com o M. Esse M aqui é quadradinho porque ele vem no final da palavra. Então, ele é quadradinho. E aí, ó, vê que a transliteração dele, ó, é Yam mesmo, tá vendo? Ó, Ya e termina com M. Yam. Esse aqui é a pronúncia padrão, seja no antigo ou no novo. Tá vendo? Porque eles vão dar aqui a pronúncia sempre de acordo com o maçorete e tal, entendeu? Tem que ver, tem que saber identificar. Então, assim, tá vendo que a palavra é igual, yam. E aqui, eles dizem que é yom, tá vendo? Sei lá, eles colocam uma pronúncia aqui como se fosse mais complicado. Mas não, é yam, pronto, é assim que fala. Né? Agora, ai, tem que tirar esse negócio daqui. Ai, vou tentar aqui no cantinho, tá? Porque eu não sei como que esconde isso. Ó, aqui já veio no meio, tá vendo? O nome dessa palavra é Háquia. Háquia é o tal do domo. É o domo que aparece nas escrituras. Então, tá vendo aqui, ó? Resh, o resh é som de R. Kuf, né? Que é a letra Q. O Yud, que é o I. E aqui o Ain, que é o A. Então, a gente vai ler aqui, ó. Ha, Ki, por que aqui? Porque tá aqui vindo a vogal na sequência, tá vendo? Então, junta aqui, ó, fica essa sílaba cuja vogal é dado pelo Yud aqui, ó. Então, vai juntar as duas, vai virar Ki. E aqui A, porque o Ayan é o som de A também. Tá vendo? Esses dois exemplos. Tá, agora, esse aqui, a segunda letra. Essa é a escrita do hebraico antigo. Essa aqui é a escrita quadrada, a Shuri. Tem som do H ou H, depende de onde ela vier. Ou o H sozinho, se vier com a vogal depois. E aí vamos lá nos exemplos. A palavra hayá, que é o verbo ser. Por isso que tem, né? Eu sou o que sou. Arraiá, xararraiá. Porque é o verbo ser, né? De existir e tudo. É muito. Essa letra que é tão importante, aí o povo omite, é como se estivesse omitindo mesmo a verdade. Essa letra é tão importante que quando o Eterno fez aliança com Abraão, que é Abraham, não é Abraão, tá vendo? Quando a gente passa para português, eles tiram o H. Então, quando o Eterno fez aliança com Abraham, era Abraão. E aí o Eterno botou o H e virou Abraham, tá vendo? Mas a língua gentílica, as raízes gregas, faz a gente deixar Abraham ainda ser Abraão. Você vê, né? E na Sara, a mesma coisa. O nome dela era Sarai, o nome da mulher de Abraão era Sarai, mas virou Sará com o H. O pai colocou o H na aliança com ele, para ver o tanto que esse H é importante. Então tá, então rapidão, para finalizar aqui, rapidinho. Então, Raia, veja como parece aqui, ó, o nome do Eterno, tá vendo? Então, ó, aqui vem o H, isso aqui é para a gente ver no início, tá? Vamos ver o som do H no início da palavra. Então, vem aqui, aí vem o I, que é o Yud, e o H de novo. Então, aqui, ó, Ra, I, A. Aqui é um pouco diferente, a gente não fala Ria, a gente não fala Ri, a gente fala Ra, I, A. Muda um pouco na hora de montar. Porque esse Ra, no início, ele funciona mais ou menos como um tipo de artigo definido, para dizer que, entendeu? Para dar bem a definição. É tipo o cara, sabe? Ele não é só um cara, ele é o cara. É mais ou menos um sentido assim. Por isso que a gente fala Ha-Mashiach, ele é o Mashiach. Então, Ben Ha-Adam, ele é o filho do Adão, o Adão. Ele primeiro, ele não é só o ser humano, porque Adam, ele é um ser humano qualquer. A palavra Adam significa ser humano. Tá? Não é um nome próprio. A gente fala como nome próprio para saber do que a gente está falando. Mas Adam, ele é ser humano, significa ser humano. Aí quando fala Ha-Adam, ele é o ser humano, é aquele o, entendeu? Tá sendo bem específico. Então pronto, aí aqui, ó,
O H no começo de novo e junto com a vogal. Tá vendo aqui, ó? O H com o U, que é o Vav, é U, e o M. Aqui tá igualzinho, ó. Virou home, tá vendo? Home, certinho, porque o H com o U é ru e o M, hum. Tá vendo? Hum. Beleza. Agora aqui, o Vav. O Vav, a escrita no hebraico antigo é assim. No hebraico moderno quadrado do cativeiro é assim, tá? W, ele vai aparecer. Por que a gente vê no tetragrama W? Porque é segundo a padronização dos maçoretas, mas não tem W. O W é o duplo U, ou o duplo V, que o V é U. Ou W, W, entendeu? É U, acabou. Não sei por que complica. Aí aqui vem, ó, a letra R, Ra, né? O Ra não é o Ra, é o R. Porque em português a gente fala R, rato, como se fosse, né, H, então, não, é Ra, né, Aí junto com aqui com o U, aí vira Ru, tá vendo? Ó, R com U, Ru. E aí termina com o Het, que é o CH. Tá vendo que às vezes eles vão colocar o Het com som de H, às vezes vai colocar o Het com som de C, com transliteração de CH, isso daí vai confundir tudo, mas não, é tudo igual. Tem que ter na mente que é igual. Considera esse padrão aqui dele, porque é só para confundir. Então, ruar, tá vendo? Ruar, já leu, pronto. Aqui no outro. Vou tentar aqui mostrar no cantinho mesmo. Ó, aqui, tá, esse já foi. Tá, aqui essa outra palavra. Ó, eu vou fazer sem o mouse. Tá vendo aqui, ó, o lamed, que é som de L, vem logo com o U na sequência, vira lu. Aí vem o het, que é o CH. Aí luar, luar. Tá vendo? Tábua. Tábua. Tá vendo? Luar. Lá em cima também tem o U. Na palavra lá que a gente leu antes, tá vendo? O rei, ou ra, com U, vira ru. Então, essas vogais é que vai dar o som da sílaba. E aqui, novamente, o outro H, né? O hat. Eu não vou falar do que a representação simbólica de cada letra, porque cada letra também tem um símbolo. Não para mistificar, mas para entender mais ou menos como. Porque uma vez que a gente entende assim, o que essas letras significavam antigamente, fica mais fácil a gente ver por que associava o eterno com o boi, por que faziam essas associações, quando a gente sabe o significado. Mas não vou falar disso agora. Então, aí aqui de novo o A. Só que aqui ele está no final da palavra, tá? Aí como que eu sei que no final da palavra é a H? Porque em outras palavras, mesmo segundo o padrão deles na transliteração do dicionário deles, ele já mostra. Então vamos, ó, eu só peguei 2 exemplos de cada, mas tem muitos, tá? Quando vocês forem ver com o aplicativo, cada palavra vocês forem vendo como é que lê, vocês vão ver que é quase em tudo, tá? Tem muitas palavras, não é uma coisa que eu estou inventando. Eu só tirei 2 exemplos de cada para explicar. Então, vê aqui, ó. Ayan, tá vendo? Aqui, ó, o nome da letra é Ayan, mas vai ter som de A. Aqui é o Xi, A, né? Bom, eu vou falar o nome das letras segundo o que todo mundo está acostumado, né? Que é a pronúncia do hebraico moderno. Aleph, Bet, Gimel, Dal, Rei, né? Mas quando for ler, lembra que não tem não tem essas coisas. Então, vamos lá, ó. A, Shá, A. Na pronúncia do palehebraico era para ser A, Shá com o H no final. Só que, ó, veja como eles transliteram sem o H, ó, Assá. Tá vendo? Por quê? Porque no hebraico moderno eles consideram o Shin como Sim também, apesar de ter Sá no hebraico também. Lembra que a gente viu que tem Sá no hebraico. Por que fizeram isso? Por quê? Bom, mais uma palavra.
Vendo aqui, ó, H127. Essa palavra é Adamá, que significa terra. Parece até com Adão, né? Adão, que é o homem. O homem foi tirado do pó da terra. Ou seja, Adão veio de Adamá, do pó da terra. Então, veja aqui, ó. Aleph, Dalet, Men e Rei. Tá vendo? Aí vai ler A, Da, Ma, A. Porque tem um H aqui, ó. E é do jeito que tá escrito, ó. A, Da, lá, tá vendo? O Da do Dalet, o Ma, do Men e o A aqui, A com H no final. Vai ter palavras que não vai ter esse H. Vai ter o Aleph no final. E aí não tem o H. Tá vendo como é fácil? Não tem mistério, gente. Decorem as letras, saiba a vogalzinha e vai montando palavras. Não tem mistério. Qualquer um pode ler. E aí depois vai treinar, ó. Vai pegar aqui o aplicativo. Vai pegar o aplicativo. Esse daqui não, né? Para fazer isso não é bom. É bom no do celular. E aí vai treinando as leituras. Fácil. Decorando as letras, vai treinando, formando sílaba igual criança. E aí vocês vão poder ler as palavras e comparar com o que eles ensinam e se perguntar, meditar, por que que eles mudaram ali, será que foi para esconder, foi para o povo não saber, porque realmente os judeus, eles consideram gentios impuros. Já pensou? Se fosse tão fácil, aí ia ter gentio falando, né, pronunciando o nome e tal, para lá e para cá, igual a gente faz com a palavra Deus, né? Porque hoje a palavra Deus, né? O povo não tá nem aí. Um versículo em Amós que deixa bem claro a importância do nome, né? Que ele diz, porque eis aqui o que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual seja o seu pensamento, o que faz os altos da terra. Yahweh, o Elohim dos exércitos é o seu nome. Por que que aqui está Elohim em vez de ser Elohim? Porque aqui já é na transliteração do palio. Então, a gente pode falar, pode aparecer tanto no hebraico Elohim, quanto aparecer um Vav no meio e virar Elohim. Por isso que é assim. Aqui mais outro, procurai o que faz o sete estrelas e o Órion e torna a sombra da noite em manhã, faz escurecer o dia como a noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. E Yahweh é o seu nome. Amós também. Bom, aqui é o tetragrama na versão pictográfica e aqui na versão moderna, tá? São as mesmas letras. Cada letra dessa tem um significado, tá? É o significado que sempre existiu. Não é misticismo, não é coisa que o povo fica inventando, não. Tá? Porque eu vejo muitas pessoas inventando muita coisa e fazendo uma bagunça e viajando na maionese, tá? Cada letra do hebraico, ele tem alguns significados e claros, objetivos. E esses aqui é um deles. O Yud, ele significava mão. A mão, não só a mão terminando no pulso, mas a mão até o antebraço. Veja que ele parece, ó, uma mão, um antebraço, tá vendo? Então, esse desenho é mão, né, com um antebraçozinho. Mas a gente chama mão. Esse é o significado. Esse bonequinho aqui, ó, ele é o rei, é o artigo, né? Lembra que é o artigo definido? E ele significa assim, olhe, contemple, eis aqui, alguma coisa assim, sabe? Para a gente prestar atenção, é uma coisa para a gente focar, olhar, contemplar. A letra Vav, que é o U, ele significa prego, cravo, tá? E o bonequinho de novo. Então, no próprio tetragrama, fica o significado mais ou menos assim, ó.
a mão, olhe para o prego, olhe. Que até é curioso, porque até nos direciona para o sacrifício do Salvador, né? Na crucificação, no madeiro. Então, mas ele foi preso pela mão nos cravos. Então, mão, cravo, olhe, né? Fantástico isso, né? Bem legal. E não é viagem, é só pelo conhecimento mesmo desses significados que, né, que são conhecidos. Aqui mais uma vez, né? Nessa escrita aqui, ó, proto-semítica, ela é um pouquinho depois da pictográfica. Ó. A mão, né? O contemple, o cravo, né? O prego e contemple. Tem até um versículo em Isaías, Yeshayahu 59:16, que diz: E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço, que aqui ele coloca, né, nessa imagem daqui da mão, do braço, lhe trouxe salvação e a sua própria justiça o susteve. Bom, aqui mais um, ó. Leitura da direita para a esquerda, Yud, Vav, Rei. Né? Quem já aprendeu as sílabas fica fácil agora de ler, né? Ya, H com o Ru e H no final, A. Simples, né? Não tem complicação. Aqui na versão palio e aqui na pictográfica. Bom, aqui alguns achados arqueológicos, onde foram encontrados, né? Esse nome do tetragrama, o tetragrama em alguns artefatos. Ó, a pedra encontrada em Samaria. Tá vendo? Yud, Rei, Vav, Rei. Né? Também uma pedra moabita. Tá vendo? Foi encontrado também o tetragrama aqui, na versão paleo-hebraica. Ó, mais de pertinho, tá vendo? Ó, Yud, Rei, Vav, Rei. Aqui também, ó. Os 3 shekelos tracom, antigo recibo de imposto, escrito em um fragmento de barro. Está escrito assim: 3 ciclos ao templo de Yahweh. Fragmentos do Mar Morto. Vendo? Encontrado aqui os tetragramas na versão paleo-hebraica. Aqui mais um. Aqui um outro artefato, só que aqui já está na Shuri. Tá vendo? Aqui é curioso, porque antigamente, nessa Bíblia do Quênia, eles colocavam o nome do Eterno como Yahuwah, só que com W aqui. E aí depois eles mudaram e começaram a colocar de Jeová. Vamos lá. Então, é o seguinte, por que tem esse pessoal que fala que o nome do Eterno é Arraiá? O nome do Eterno é Arraiá? De certa forma, sim. De certa forma. Tá? Por quê? Porque ele diz que o nome dele é Arraiá, Arará, só que é como se fosse uma versão mais estendida. Tá? É como se ele falasse sobre a existência, mas de uma forma mais, né, mais estendida, mais explicativa. E por que esse pessoal do Arraiá fala que é Arraiá e pronto? Normalmente, eles rejeitam o tetragrama. Por quê? Porque eles, além deles serem, normalmente são vinculadas ao antissemitismo. Pode ver, você vai... Se alguém fala Arraiá, você pode ver que eles vão ter alguma coisa contra o judeu, tá? Então, o que acontece? Como o tetragrama, na versão moderna, aparece a bala, aparece, tá vendo? Ó, em coisa de ó, aparece até assim, negócio que é o sol, na pirâmide, né? Que a gente liga com o olho que tudo vê. Como ele aparece envolvido nessas coisas, ó, aqui, ó, até em negócio de pentagrama,
Tá vendo? Negócio de árvore da vida, ó, né? Então, de maçonaria, ó, né? Parece dessas coisas. Aí pronto, eles pegam e rejeitam tudo. Acha que não, esse nome, esse tetragrama é ruim e tal, e acaba rejeitando tudo. Só que isso é falta de conhecimento das escrituras. Por quê? Porque nós sabemos que os judeus, os israelitas, eles eram peritos em se misturar com as outras nações, em fazer secretismo, em fazer o que não devia. As escrituras falam disso o tempo todo. Inclusive, o pai até diz que teve vezes lá que eles foram piores do que as nações. Você tem uma ideia, entendeu? Então, o que que acontece? É claro que eles vão sincretizar, desde o tempo antigo, que eles já vinham sincretizando. Então, assim, mesmo que encontre artefatos arqueológicos, entendeu? Misturando, associando tetragrama com coisa de pagão e tudo mais, é natural. Por quê? Porque eles sincretizavam desde sempre. Então, vai ter mesmo relação, vai estar ligado, não vai ter jeito, porque eles sincretizavam. Lembra quando falava que em Ezequiel dizia que no próprio templo, eles estavam lá adorando o sol, tava lá as mulheres chorando tamuxa, cheio de pintura de coisas repugnantes na parede. Então, isso era dentro do templo. Então, ia ter muita coisa misturada ali, das coisas kadosh e das coisas pagãs. Vai misturar, entendeu? E outra, por que que eles erram também? Porque é o seguinte, uma vez que as escrituras estão com essas letras e falam assim, e eles dizem que o tetragrama não foi uma, sei lá, foi um enxerto, então eles acabam rejeitando toda a escritura, porque se colocar um enxerto na escritura, em hebraico, então quem garante que não enxertar outras coisas também? Entendeu? Então, isso já acaba abrindo. Ou a gente confia na soberania do Pai, em que ele deixou o testemunho, de forma que os tradutores prevaricam. Os tradutores, os intérpretes prevaricam, como ele também já ensinou isso em algum profeta que agora eu não lembro o nome. Tá? Mas o registro, ele é soberano. O Pai quis deixar o registro para nós. E aí cabe a nós, pela rua, a gente vai buscando e conhecendo. Porque pela soberania do Pai, o que temos hoje é o que o Pai quis que chegasse a nós. Ainda que tenha nome, né? Mudado o nome, porque até nisso as escrituras também deixam pista. Por quê? Porque quando o pessoal foi lá para o cativeiro, Daniel e os amigos dele foram para o cativeiro, eles foram mudados os nomes deles para deuses pagãos, foram mudados, mas continuaram a obediência. Ou seja, o nome, tá dando a dica lá, ó, o nome pode até mudar, mas o mandamento permanece, entende? O nome pode até mudar, mas o mandamento permanece. O pai já deixou dica, que é o que a gente tem hoje pelas escrituras. Podem até ter mudado nomes, mas o mandamento permanece, porque na soberania o Pai permitiu que o pai fez com que a mensagem da salvação pudesse chegar até nós, ainda que, né, os pagãos, os gentios tenham ali mudado os nomes, né, em benefício próprio, mas isso é normal, tá? Por causa que no cativeiro babilônico também aconteceu um tipo disso, tá? Então, é isso. Aí, finalizando aqui, ó, tudo quanto tem fôlego, louve a Yahweh. Interessante é que a própria pronúncia Yahweh, ela parece a respiração. Então, nós inspiramos, dá um som de Yah, né? Uma coisa assim, e quando nós expiramos, sai um, um ruá, né? Um ruá, né? Ou seja, nós temos em nossa boca a vida, né? E a existência que vem do próprio Pai. Aqui mais uma vez, ó, e formou
Yahweh, o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Ou seja, se nós temos a vida na carne, foi desde o primeiro sopro de vida que o Pai deu no homem, para que ele recebesse a vida. Mais uma vez, eu sou Yahweh teu Elohim, que te tirei da terra, abri bem a tua boca e te encherei. Né? Ou seja, porque a palavra espírito, ela também é vento, é a mesma palavra, é ruach. Ruach significa tanto vento quanto espírito. É bom ter esse entendimento, né? Porque a gente pode fazer as associações. Bom, aqui como mudar, né? O que era Yahu, a escrita de Yahu, eles mudaram para Jehou, e Yah foi para Jah, né? Mas as escrituras ensinam, não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis, para que guardeis os mandamentos de Yahweh vosso Elohim que eu vos mando. Não é para a gente tirar e nem colocar. Esse é o temor que nós devemos ter. Porque pessoas estão o tempo todo mexendo. Por quê? Porque não tem o temor do Eterno. Tá? Mais versículos. Dai graças a Yahweh, invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Tá? Isso está no profeta Yeshayahu. Ou seja, olha como é importante nós conhecermos. Por quê? Porque o nome dele é a manifestação da existência. Uma vez que nós explicamos para alguém o que significa o nome do Pai, a pessoa já vai ficar maravilhada só por isso. Não é verdade? Mais um verso de Salmo. Yahweh, a meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Tá vendo? Congregação é a mesma palavra que igreja. Interessante é que, assim, duas congregação no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento traduz igreja como se fosse duas coisas diferentes, e não são. A palavra é a mesma. Mais um verso enche. Curiosamente, isso é um verso das Escrituras, tá? Não é opinião de ninguém. Ó, encham-se de vergonha em suas faces, para que nome Yahweh. Saibam que tu, a quem só pertence o nome, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tá em Salmos. Quem quiser depois olhar com calma as referências. Mais um verso. E passar por toda. Aqui já é o Eterno falando. E farei passar toda a minha bondade de diante de ti. Proclamarei o nome Yahweh diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E me compadecerei de quem eu me compadecer. Aqui mais um verso, profeta Isaías. Eis o nome de Yahweh vem de longe, ardendo na sua ira, no meio de espessas nuvens. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo devorador. Tá vendo como será que o Pai está diante de todas essas coisas que estão acontecendo no mundo? Será que ele está sorrindo? Bom, vamos lá. Mais um verso. Esse aqui já é Oséias. Tu chamarás meu marido e não dará mais. Aí eu coloquei, né, nome errado para poder a pessoa interpretar. Então, e não mais dirás, meu Senhor, eis que eu mesmo tirarei da tua boca os nomes errados, né? Os nomes balins. Seus nomes não serão mais invocados. Tá? Ou seja, o que isso daqui está mostrando? O pai sabe que tem pessoas que estão invocando errado, ele sabe. Mas isso um dia vai acabar. A mesma coisa quando ele diz, sai dela, povo meu. Ele sabe que tem povo dele junto da Babilônia. Ele sabe, mas ele está falando, sai dela. E ele mesmo está fazendo esse movimento para que o povo saia. Por isso que não tem muito sentido quando fala que Babilônia é um, tipo, sei lá, vamos supor, um mundo. Por quê? Porque não tem onde que está o povo do Eterno. Certo? O povo do Eterno não está no Islã.
Percebe? É onde o povo do Eterno está, aqueles que o invocam em sinceridade, mesmo que na ignorância de algumas coisas. E ele sabe disso. Né? Aleluia, que aí já é essa palavra em hebraico, ela, se a gente separar, né, não misturar tudo, lel, u, ya, né? Mas aí quando a gente lê tudo junto, fica aleluia. Pronto. Então é isso, gente. Espero que com isso possam ser encorajados a estudar essas coisas, de forma que, assim, que pessoas não chegam falando qualquer coisa, ensino místico, isso e daquilo, e dando um monte de conta e cálculo, de não sei o quê, porque é assim assado por causa do cálculo. Tá? Gente, quanto mais complicado, mais longe da verdade, tá? A verdade, ela é simples, só que a gente perdeu a condição de ver ela. Esse é o grande problema. Então, hoje a gente tem que aprender a ver a ver o óbvio, por incrível que pareça. Quando a gente começa a ver o óbvio, aí a gente vê, caramba, como que eu não percebi isso antes? Né? Quanto mais complicado, mais fácil de ser enganado, porque a gente tem uma inclinação pecaminosa muito forte de achar que só porque uma coisa parece ser muito difícil, que ninguém tem capacidade de entender, que ali é que está a revelação, a iluminação, e não é, gente. Isso daí é coisa de iniciados. É conhecimento, é coisa que eles ensinam lá para os iniciados, para fazer com que eles se sintam especiais por estar fazendo parte desse negócio e ó, como eles saem disso, isso é inclinação pecaminosa, tá? O pai, a verdade dele, ele revelou de forma simples, só que só aqueles que estão confiando, estão buscando na simplicidade dele, é que conseguem ver, tá simples. Só que ninguém gosta do que é simples, né? Ninguém acredita muito. Ah, não, é igual remédio, assim, se for uma coisa assim, ah, não, passa, sei lá, passa óleo de coco, sei lá, vou dar um exemplo qualquer, né? Aí a pessoa meio que, não, daí não vai servir, né? Tem que ser um negócio mais incrementado, aí parece que vai dar um efeito mais poderoso, sei lá. Né? Então, assim, fuja. O que eu tenho aprendido e o pai tem me prosperado, entendeu? É que é o seguinte, quando a gente se baseia na simplicidade, a gente se surpreende com a revelação dentro da simplicidade. E assim, acaba se tornando uma coisa iluminada, digamos assim, porque a gente fala, caramba, tá tão óbvio, como que ninguém tá vendo? Né? Não é um negócio que tem que fazer um monte de coisas e conta e sei lá, e ter. Não, o negócio tá simples. Quem fica fazendo conta e fazendo esses monte de coisa é a escola de mistério, são as pessoas que são inclinadas a achar que a verdade está nesses negócios, entendeu? Sendo que ela está bem evidente. Então, aproveitem esse momento, orem, leiam as escrituras é que vão dar a direção, as escrituras dão a direção para a gente poder raciocinar nas coisas que aparecem. Tá? Fujam de negócio de misticismo, cálculo, cabalista, fuja disso, porque nada disso é de proveito. Bom, é isso. Espero que vocês decorem as letras, que vocês possam aprender a formar as palavras igual uma criança está lendo, e vão orando, vão pedindo para o pai confirmar essas coisas, porque quem busca o pai fiel é o pai, que ele vai ajudar, tá? Vai botar irmãos, vai botar coisas, informações diante dos olhos de vocês. Não sei como ele vai fazer, mas ele faz, como aconteceu comigo também. Então, e até hoje eu também vou aprendendo coisas novas desta forma. Entendeu? Então, assim, vocês possam ir buscando, né, por vocês, parem de ficar acreditando que qualquer um fala qualquer coisa, peça a informação, retenha o conhecimento, vai atrás, e assim vocês vão chegando a conclusões de vocês mesmos, tá? Então é isso.
Ficou bem longo esse vídeo, mas espero que possa acrescentar de alguma forma a quem assistiu, tá bom? Ficam na paz do Eterno, em nome do Filho dele, cuja obra, né, nos permitiu a ter entendimento dessas coisas. Graças damos a ele, tá? Amém.